No mundo de hoje, em que tá todo mundo extremamente obcecado em falar demais, se expor sem parar, a gente acaba esquecendo e deixando passar uma coisa muito importante: o silêncio intencional. A maioria acha que se expor o tempo todo é sinal de conexão, de liberdade, mas pouca gente entende que, quando você guarda pra você o que realmente importa, você tá construindo algo muito mais forte do que qualquer exposição vazia. Porque tudo que a gente expõe demais perde o valor, o sentido, mas o que a gente guarda amadurece e vira força. Quando você começa a guardar pra você os seus processos, suas conquistas, seus desejos, uma coisa muito poderosa acontece. Tudo muda, sua vida muda. Você para de ser alvo fácil, passa a ter mais controle da sua história, protege seus sonhos, preserva sua energia e conquista muito mais. No livro A Arte da Guerra, o autor já falava: o silêncio é uma arma estratégica. Quem fala pouco desarma o outro. Quem escuta ao invés de reagir percebe o que ninguém vê. E quem percebe mais acerta com precisão. E isso não vale só pra guerra, não. Serve pra vida, pros conflitos do dia a dia, pros nossos dramas emocionais e sociais também. Falar menos é estar um passo à frente, ainda mais no mundo barulhento, onde todo mundo quer dizer algo. Quem domina o silêncio passa a ser escutado com mais atenção quando decide falar. O silêncio consciente, aquele que é usado com intenção, se transforma numa ferramenta de proteção e força. O problema é que pouca gente tem coragem de usar, e muitos nem sabem que ele existe. Falar demais tem um preço, e esse preço é muito alto. Cada coisinha que você compartilha é um pedaço do seu poder que você entrega pro outro de graça. Você se coloca nas mãos da interpretação dos outros, da inveja, da manipulação. Seus sonhos, suas lutas, suas vitórias viram só combustível para crítica e julgamento alheio. Você vira um livro aberto, mas um livro que ninguém valoriza, porque todo mundo já sabe o final. E existe um desgaste que é quase invisível nisso tudo. Cada vez que você fala demais, é como se perdesse um pouco da sua vida num jogo de videogame. Sabe quando o personagem vai tomando dano e a barra de energia vai diminuindo? É basicamente isso. Quanto mais você se expõe, mais vai perdendo força para agir com liberdade. No fim das contas, essa exposição toda que parece autenticidade é só uma cilada mesmo. Hoje em dia, parece que ser autêntico virou sinônimo de se expor o tempo todo, como se contar tudo pra todo mundo fosse uma qualidade. Mas quanto mais você fala, menos as pessoas te escutam de verdade. O mistério tem valor. Quem sabe se preservar consegue atrair sem esforço, porque a verdade não precisa ser dita o tempo todo para ser vivida, e muito menos para ser provada. Falar demais enfraquece a sua presença. Jung, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, que criou a psicologia analítica e mostrou como os símbolos e o inconsciente coletivo moldam nossa mente e cultura, ele já dizia que tudo que é inconsciente acaba controlando a gente. E isso vale também para esse impulso de falar sem parar, porque na real, muitas vezes, é a nossa própria insegurança gritando através do excesso de exposição. A gente fala demais porque tá buscando validação, mas a verdadeira força nasce quando você já se validou por dentro e não precisa mais provar nada para ninguém. É aí que o silêncio mostra para que veio, para te fazer amadurecer. Saber ficar em silêncio é sinal de inteligência emocional, é maturidade. Quando você aprende a guardar o que sente, o que sonha, o que vive, não por medo, mas por sabedoria, você se poupa de muita coisa. Evita desgastes, protege vínculos e preserva sua energia. E às vezes o simples fato de não responder, de não se explicar, de não se justificar, já salva a sua paz. Quem entende isso começa a perceber que falar menos é muitas vezes uma forma real de se respeitar mais. E eu falo isso porque vivi na pele. Eu sempre fui de me abrir demais, de contar tudo pra qualquer pessoa, mesmo sem intimidade nenhuma. Eu era aquele famoso livro aberto, aberto até demais. Quebrei muito a cara por causa disso, até entender que essa exposição toda acabava virando munição na mão dos outros. Quer ver um exemplo? Teve uma vez que eu tava conversando com um cara sobre o sono. E eu comentei com ele sobre alguns estudos sobre o ciclo circadiano, o efeito da cafeína depois das 3 da tarde, e como isso impacta diretamente o sono profundo, que é aquele essencial para regenerar o corpo, fortalecer a imunidade, a memória e por aí vai. Falei com embasamento científico, mas com respeito. Mas, cara, ele insistia que com ele era diferente. Tomava café e dormia bem, e que o melhor sono dele era fora do ciclo. Aí eu fiz o quê?
me calei. Porque vi que insistir ali só ia me desgastar. E talvez até causar um clima ruim, sabe? E lembra que eu falei que se expor demais vira uma munição? Pois é. Se eu tivesse insistido, pegado um artigo pra mostrar ali na hora, eu ia dar mais material pra ele me rotular, me tirar pra chata, sabe? E olha que minha intenção era só ajudar ele a ter mais qualidade de vida. Mas nem todo mundo quer ser ajudado. Nem todo mundo tá pronto pra isso. E aí que entra aquela ideia. Falar menos é sim uma forma de respeito próprio. É uma forma de amor próprio. Foi principalmente na terapia que eu comecei a entender isso. Que eu precisava mudar esse padrão. E hoje eu falo só o necessário. Eu me calo quando eu percebo que não tem espaço para uma troca real, para uma escuta verdadeira. Eu me preservo mais. Evito até dividir os detalhes que não precisam ser ditos. E sim, às vezes eu ainda dou aquela escorregada, mas eu percebo logo e eu corrijo. Porque é isso, né? A vida é um processo. A gente não é perfeito, mas dá para ser mais consciente a cada dia. Se você estiver disposto a isso, claro. Essa mudança, ela virou meio que uma chave para mim. Me fez entender que o silêncio, quando é consciente, não tem nada a ver com negação. Tem a ver com presença, com inteligência prática. O silêncio de verdade é uma escolha, é uma ação. E uma das formas mais poderosas dele é quando você usa para se proteger. Quando você se cala para preservar o que você ainda está construindo. Sonhos, planos, ideias. Porque, vamos ser sinceros, né? Nem todo mundo merece ter acesso ao que está sendo gerado, que vem de dentro de você. Falar antes da hora pode, inclusive, sabotar esse processo. E o silêncio, nesse caso, é tipo uma incubadora. Ele nutre, dá tempo, fortalece. Tem também o silêncio de autoridade. Aquele que vem quando você só fala o necessário. E quando fala com firmeza. Esse tipo de silêncio mostra que você tem domínio emocional, que sabe observar, que não precisa ficar se justificando o tempo todo. E é por isso que, quando você fala, suas palavras têm peso. E agora vem talvez o mais libertador de todos. O silêncio que traz liberdade. Aquele onde você não precisa contar tudo para todo mundo o tempo inteiro. Não. Nesse espaço você pode mudar de ideia. Sim, pode recuar. Repensar seus caminhos sem precisar justificar cada passo. E é nesse recolhimento seu que nasce um superpoder. O de guardar mais e falar menos. E acredite, isso muda tudo. Tem um impacto psicológico profundo. O silêncio tem um efeito real nas nossas relações, tanto emocionais quanto sociais. Ele te protege, ele te fortalece. Enquanto muita gente está gastando energia tentando provar algo para os outros, você está focado. Falar menos ajuda a organizar a mente, a fortalecer quem você é. Porque quando você para de contar tudo, começa a ouvir mais. E quem ouve mais, entende mais. E quem entende mais, acerta mais. O Jung mesmo dizia que o inconsciente guarda tudo aquilo que ainda não foi iluminado pela consciência. E o silêncio é justamente esse espaço. É nessa pausa que o inconsciente trabalha, que a intuição aparece. Quando você guarda suas dores e experiências, cria um espaço interno para digerir aquilo, amadurecer, encontrar respostas que às vezes você nem sabia que precisava. Ser uma pessoa mais silenciosa não significa ser fria ou distante, significa ser estratégica, significa se preservar. A disciplina do silêncio não tem a ver com se isolar, mas com ganhar independência. Falar só o necessário te dá uma coisa rara hoje em dia: autonomia emocional. Você passa a ter clareza do que entrega, para quem entrega e por quê. Para de ser levado pela conversa dos outros e começa a conduzir a sua própria história. E aí, quando você para de contar tudo da sua vida, tudo muda. Sua energia volta para você, o seu poder volta para você. E o respeito dos outros e de você com você mesmo também. Guarda pra você, meu querido, minha querida, de verdade. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser provado, vai por mim. A sua vida começa a mudar no momento em que você entende que seu silêncio vale mais do que a necessidade de ser entendido. E ó, só entre a gente aqui, me responde uma coisa, rapidinho. O que é que você anda contando demais por aí que talvez já era a hora de guardar pra você, hein? Me conta aqui nos comentários o que do seu processo tá sendo exposto antes da hora ou pra quem não merece saber. Pensa nisso com carinho, porque às vezes o maior ato de amor próprio é simplesmente ficar quieto. Um forte abraço e até a próxima.